Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e esse é um espaço para quem quer se conhecer com gentileza. Seja muito bem-vinda por aqui e o tema do vídeo que eu trago hoje é como acolher a nossa criança interior. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu falar que existe uma criança que mora dentro da gente e que ela precisa ser acolhida? Esse é um tema que me toca muito, um tema muito especial e que eu trago com muito carinho para cá, para que a gente possa fazer esse exercício no dia a dia, na vida prática. Ele é um exercício que eu utilizo muito no consultório, é um caminho muito bonito de cura, muito bonito de integração, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês quais são os aspectos que a gente pode observar para saber se a nossa criança interior ela está acolhida ou não. Vou trazer aqui algumas reflexões e você observa se elas acontecem com você. Você já tentou mudar um hábito nocivo, um hábito que você não gosta, por várias vezes, mas foi em vão? Às vezes você tem a percepção, a sensação de que tem uma criança birrenta que domina a sua vida, que mora dentro de você e ocupa todo esse espaço. Você tem essa sensação? Você já viveu isso alguma vez? Uma sensação de que, nossa, eu acho que eu queria ter tido outra postura nessa situação. Por que eu tive essa reação? O que será que aconteceu comigo? Por que eu respondi dessa forma? E a terceira reflexão que eu quero trazer é: você já viveu situações de reações desproporcionais ou você vive muitas reações desproporcionais que você não consegue entender por quê? Então, alguém fez algo para você pequeno e a sua reação ela foi muito maior do que normalmente aconteceria? Você costuma ter reações desproporcionais diante de algumas situações ou já viveu isso algumas vezes na sua vida? Essas são reflexões que a gente pode fazer para descobrir, para ter pistas de como é que tá a nossa criança, como é que ela coabita junto com a gente. Então, primeiro eu queria explicar um pouquinho essa imagem da nossa criança interna, a nossa criança interior. O que será que essa expressão quer dizer, criança interior? Eu gosto muito daquela imagem da matrioska para explicar esse conceito da criança interior. Sabe aquelas bonecas que uma cabe dentro da outra? Para mim, somos essa boneca. Eu sou a Anita, de 43 anos aqui hoje, mas eu também sou todas as outras idades contidas dentro de mim. Eu sou a menina de 17, a mulher de 30, a menina de 7, a menina recém-nascida, todas essas estão contidas dentro de mim. E eu respondo para o mundo, eu reajo, eu ajo e reajo no mundo a partir de todas essas experiências que eu sou, a partir de todas essas experiências que eu vivi. Só que muitas delas não foram atendidas, não foram vistas, não foram acolhidas, não foram cuidadas. A gente é uma soma de todas as nossas experiências, de todas as nossas emoções, acolhidas e não acolhidas. As nossas dores vistas e não vistas. As nossas falas ditas e não ditas. Então, somos um compilado disso tudo. Por isso que a gente é tão complexo e por isso que às vezes a gente fica um tempão tentando entender por que eu faço o que eu faço e não consigo, porque não tá tão acessível assim, não é tão óbvio. Por que eu reagi de forma tão desproporcional quando aquela pessoa me disse algo que eu não gostei? Nossa, era pra tanto? Esse exercício de acolhimento da criança interior, ele apoia a gente nesses momentos onde a gente muitas vezes já olhou para uma questão e não conseguiu entender porquê. Quando a gente vem querendo mudar algo ou alguma atitude e a gente não consegue, quando a gente vê, a gente está patinando de novo, repetindo aquela mesma atitude, aquele mesmo padrão. Então, antes de eu entrar na parte prática do como a gente acolhe a nossa criança, eu vou trazer aqui alguns benefícios do porquê. Por que é bom acolher a nossa criança? O primeiro deles é que a gente ganha autonomia e começa a entregar pra gente aquilo que a gente não teve, ou a gente começa a atender as necessidades não atendidas da nossa criança. O segundo é a gente começa a ter uma vida mais leve, uma vida mais gostosinha. E o terceiro benefício é que a gente começa a tratar a gente com mais carinho. E tratar a gente com mais carinho é fundamental para ter a vida que a gente quer ter.
Se a gente não trata a gente com carinho, o mundo dificilmente nos tratará com carinho. Então esses são os benefícios que eu queria deixar nomeado aqui, que essa prática pode trazer para você. Então, trazendo para a prática, como é que a gente acolhe a nossa criança, como é que a gente faz esse movimento de botar essa criança no colo. É um olhar que eu aprendi com um professor muito querido, Adalberto Barreto, e ele diz assim: diante de uma dor, quando você constata uma dor, quando você percebe que algo está doendo muito, que você está irritada, que você está com raiva, que você está aflita, que você está com dificuldade de lidar com aquela emoção, com aquele conflito, com aquela situação, você para diante dessa dor e você pergunta para você: essa dor é da criança de ontem ou é do adulto de hoje? Quem sente essa dor? Sou eu, adulta, Anitta, mulher de 43 anos? Ou essa dor é uma dor da Anitta pequena, da Anitta criança? Quando eu faço essa pergunta para mim, muitas vezes eu descubro que é da Anitta criança. O segundo olhar é: qual a idade dessa menina? Quantos anos ela tem? E aí talvez você acesse alguma memória. Ela tem 7 anos. O que estava acontecendo na minha vida quando eu tinha 7 anos? Eu mudei de escola. Eu mudei de escola no meio do ano. E eu tinha dificuldade de fazer amigos. O que essa experiência conta sobre a sua dor? É uma investigação de ir fazendo link, sabe? De ir identificando onde começou essa dor, porque essa dor provavelmente ela vem se repetindo há muito tempo. Ela na verdade é uma reação a algo que te aconteceu, muito provavelmente na sua infância. E aí, quando você identificou se essa dor é uma dor do adulto ou da criança e mais ou menos qual idade para você tentar acessar algum evento específico, o terceiro passo e o passo mais importante dessa prática é colocar a sua criança no colo e ouvi-la. Muito provavelmente essa criança não foi ouvida, ela teve alguma necessidade que não foi atendida, ou ela não foi enxergada, ela não foi vista. O que ela precisa? Coloca a sua criança no colo, se imagina pequeno. É a pequena de 7 anos? Abaixa, olha no olho dela, diz para ela: o que é que você precisa? Eu tô te vendo. Por que você tá chilicando tanto? Por que você tá sendo tão birrenta? Qual é a sua necessidade, minha pequena? E talvez ela te conte que a necessidade dela seja de carinho, de ser vista, necessidade de afeto, necessidade de ser ouvida, necessidade de abraço, necessidade de colo. E aí você pode entregar para essa criança aquilo que ela não recebeu. Eu falo e fico muito arrepiada, isso me emociona muito, porque é um processo muito lindo de cura, é um processo que traz muita autonomia pra gente. E aí a gente pode parar de projetar no outro a nossa infelicidade. Eu paro de jogar na mão de alguém aquilo que eu não recebi. Porque pode ser que o adulto que estava cuidando da gente naquele momento não tivesse presente, não tivesse atento, não tivesse recurso para nos entregar. E agora, como adultos, a gente pode fazer isso por nós. É muito lindo, é muito bonito e muito libertador esse caminho. E eu faço questão de trazer esse olhar aqui porque para mim ele é um olhar muito libertador, é um olhar que traz integração para um bocado de dor, um bocado de ferida que a gente continua vivendo simplesmente porque a nossa criança não foi ouvida. E a gente pode entregar isso para ela e a gente deve entregar isso para a nossa criança. Seja qual for a idade, coloca a sua criança no colo, faz carinho, faz cafuné, entrega o seu melhor. Olha para ela como quem olha para uma criança que está aprendendo, com gentileza, com respeito, com disponibilidade. E você vai ver que quanto mais você faz esse treino, quanto mais você treina esse olhar, mais as coisas vão se acomodando dentro de você. Quanto mais falas não ditas da sua criança, quanto mais necessidades não atendidas da sua criança que você vai falando, que você vai atendendo, mais a sua criança vai ficando confortável, vai se sentindo segura. E se ela tem medo e se ela se sente em insegurança, você pode dizer para ela: eu posso te cuidar, eu posso te entregar segurança. Hoje eu sou adulto e eu tenho esse recurso. Eu não tinha quando eu tinha a sua idade, mas agora eu tenho. Confie em mim. É muito lindo.
Eu fico muito emocionada de falar sobre isso e eu poderia ficar aqui falando mais 1 hora sobre, porque é um assunto que me toma no bom sentido, me invade, me conecta, porque eu já testemunhei muitas curas acontecerem em processos que eu anfitrio a partir desse lugar e já curei e já integrei muita coisa em mim, também passando pelo acolhimento da minha menina, pelo acolhimento da minha pequena, da pequena que eu sou, nessa imagem da matriosca, que uma cabe dentro da outra, sabe? E que é tão potente e que quando uma parte da gente não está contemplada, muito provavelmente ela está fora, ela está de fora, ela está se sentindo excluída. E isso tira muito o nosso poder, tira muito a nossa força. Acolher a criança traz de volta uma parte que talvez estivesse de fora e que não pode ficar de fora, porque sou eu, porque é a minha integridade, a minha inteireza. Eu espero que esse vídeo contribua para o seu processo de autoconhecimento. Eu espero que ele traga para você insights importantes sobre as suas histórias, sobre aquilo que não foi acolhido em você, sobre aquilo que você não teve espaço para ver quando criança. E no fundo, esse é um exercício de autorresponsabilidade. Mais do que acolher a nossa criança, acolher as nossas dores, é a gente entender que a gente pode fazer isso por nós, que a gente pode entregar para a nossa criança aquilo que ela não teve. E isso é muito potente, é muito mágico. Eu vou ficando por aqui, eu espero que a gente se encontre em breve. Eu estou disponível caso vocês queiram falar mais sobre isso, pode escrever aqui nos comentários, pode me mandar mensagem no direct do Instagram, que eu vou ficar muito feliz de te ouvir. Um beijo e até o próximo vídeo.